Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ao nos aproximarmos da Tua palavra, revelada em Ezequiel capítulo 22, suplicamos que o Teu Espírito nos dê discernimento para entender a seriedade deste chamado. Não queremos apenas ler sobre o pecado de Jerusalém. Queremos ouvir a Tua voz, que ainda hoje confronta, sacode e convida ao arrependimento. O capítulo se abre com uma palavra vinda do Senhor a Ezequiel, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás? Julgarás a cidade sanguinária? Ezequiel, capítulo 22, versículo 2. Deus está chamando o profeta para um juízo público, um tribunal celestial onde os pecados de Jerusalém serão expostos. E o motivo é urgente. A cidade, que deveria ser santa, se tornou uma mancha de sangue, um lugar de injustiça, idolatria e corrupção profunda. O Senhor começa a listar os pecados como quem revela as entranhas de uma ferida não tratada. Ele denuncia o assassinato dos inocentes, a adoração aos ídolos, a corrupção entre os líderes, o desprezo pelos pais, a opressão ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O pecado de Jerusalém não era escondido, era institucionalizado, normalizado, praticado por todos os níveis da sociedade. A cidade, que deveria ser um farol de justiça, se tornara um campo de trevas. O que mais impressiona não é apenas a quantidade de pecados, mas a frieza com que eram cometidos. O texto não apresenta um povo ignorante ou enganado, mas um povo consciente que escolheu se afastar da verdade. Eles sabiam o que era certo e optaram deliberadamente pelo caminho da violência e da profanação. Deus declara: Eis que te ferirei com a minha mão. Versículo 13. Esta não é uma frase simbólica, é o anúncio da disciplina direta de Deus. Ele mesmo está envolvido no juízo. E por quê? Porque o seu nome foi desonrado, a sua aliança foi quebrada e a sua cidade se tornou uma caricatura da santidade que ele estabeleceu. O Senhor não apenas observa, ele reage. Ele levanta a mão contra a iniquidade para que o povo saiba que ainda existe um Deus que governa com justiça. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. O Senhor diz que procurou um homem entre eles que fizesse uma muralha e se colocasse na brecha perante ele, em favor da terra, e não encontrou nenhum. Versículo 30. A ausência de intercessores é um sinal do colapso espiritual total. Não havia quem se dispusesse a clamar, a interceder, a se levantar em defesa da verdade. O silêncio dos justos colaborou com a decadência da nação. Este retrato sombrio não pertence apenas ao passado. Ele ecoa em nossa geração. Vivemos dias em que a injustiça é institucionalizada. A corrupção é celebrada, os valores são distorcidos e os inocentes são esmagados. E o Senhor ainda pergunta: quem se levantará? Quem se colocará na brecha? Porque assim como Jerusalém, também temos manchado o nome de Deus com nossa indiferença, nossa religiosidade vazia e nosso coração dividido. Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o coração. Deus não revela o pecado para condenar, mas para curar. Ele denuncia para restaurar, ele expõe para perdoar, mas é necessário arrependimento, é necessário quebrantamento. É necessário alguém que ouça essa palavra e diga: Senhor, eu quero ser essa voz, eu quero me levantar. A palavra do Senhor continua a revelar a extensão da corrupção de Jerusalém. Não é apenas o povo que está em pecado, são também os seus líderes. O sacerdócio, que deveria ensinar a diferença entre o santo e o profano, havia se corrompido. Os príncipes, que deveriam zelar pela justiça, derramavam sangue. Os profetas, que deveriam falar em nome do Senhor, estavam profetizando mentiras. A verdade havia sido soterrada por conveniência e o temor de Deus foi substituído por interesse próprio. O versículo 26 diz que os sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas santas.
Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Isso revela um colapso espiritual nas estruturas que deveriam sustentar a vida com Deus. Quando os líderes não discernem, o povo se perde. Quando o altar é contaminado, toda a nação sofre. E o Senhor não se cala diante disso. Jerusalém havia se tornado um centro de confusão espiritual. A adoração era misturada com idolatria. Os sacrifícios estavam corrompidos e o nome de Deus era usado em vão para validar práticas detestáveis. Os profetas cobriam os pecados com palavras suaves, como se fossem rebocando com argamassa fraca, tentando esconder rachaduras profundas com aparência de normalidade. Ezequiel não está apenas registrando fatos históricos. Ele está gritando uma advertência profética. Este capítulo é um espelho para os nossos dias. Em muitas partes do mundo, inclusive em comunidades religiosas, o santo e o profano estão sendo misturados. A voz de Deus está sendo abafada por vozes humanas. A verdade está sendo negociada em troca de aplausos, influência ou lucro. E o mesmo Deus que falou por meio de Ezequiel ainda hoje clama: basta. O versículo 29 descreve o povo da terra cometendo opressão, roubando, afligindo o pobre e o necessitado. Não era apenas um problema das lideranças, mas um câncer que havia se espalhado por toda a sociedade. O pecado se tornou cultura. O egoísmo se tornou estilo de vida. O clamor dos oprimidos subia diante do trono e a justiça de Deus se aproximava. No entanto, o ponto mais trágico continua sendo o versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus procurou alguém. Ele desejava um intercessor. Alguém que sentisse a dor do povo e o peso do pecado, que se colocasse entre o céu e a terra com mãos erguidas e coração quebrantado. Mas não havia. Essa é uma das passagens mais fortes de toda a Escritura, porque mostra que o juízo veio, não apenas por causa do pecado, mas por causa da ausência de intercessores. Não havia ninguém para se levantar. E por isso Deus diz: derramei, pois, sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Versículo 31. Este texto nos obriga a refletir profundamente. Será que temos sido encontrados pelo Senhor como intercessores? Será que nos colocamos na brecha por nossa cidade, por nossa igreja, por nossa nação? Ou temos vivido uma fé indiferente, confortável e silenciosa diante da injustiça? Jerusalém foi julgada porque ignorou o chamado à intercessão. E se hoje o Senhor procurasse alguém entre nós, será que ele encontraria? A denúncia do Senhor contra Jerusalém não é motivada por crueldade ou por desejo de destruição. É fruto do zelo de um Deus que ama profundamente, mas que não compactua com o pecado. Cada acusação feita ao povo revela o quanto o Senhor se importa com a justiça, com a pureza e com a verdade. Ele não é um espectador distante. É o Deus que se envolve, que se entristece, que busca restaurar. Mas quando não encontra arrependimento, sua santidade exige resposta. Oséias, capítulo 4, versículo 6, afirma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é exatamente isso que vemos em Jerusalém. O conhecimento de Deus havia sido trocado por tradições mortas, por palavras falsas, por rituais sem coração. O povo se aproximava de Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Viviam como se o Senhor fosse indiferente, como se não visse, como se não se importasse. Mas Deus vê, Deus ouve, Deus pesa os corações, e o juízo é a expressão final de sua justiça quando o amor é desprezado. É neste ponto que o texto se transforma em um alerta para todos os que pensam que podem brincar com a graça.
Deus não é indiferente. Ele não se deixa escarnecer. Quando líderes distorcem a verdade, quando pastores abandonam o rebanho, quando profetas preferem agradar a homens do que obedecer a Deus, o céu se entristece, mas também se move. O juízo de Ezequiel, capítulo 22, nos mostra que há um limite, que Deus é longânimo, mas não omisso. E o mais impactante é perceber que o juízo anunciado não é um acidente, é consequência. Jerusalém cavou sua própria cova. Cada ato de injustiça, cada culto corrompido, cada mentira dita em nome de Deus foi um tijolo colocado nesse caminho de destruição. E o Senhor deixa claro: recompensarei o teu caminho sobre a tua cabeça. Isso deve nos fazer estremecer. Em uma época onde tantos usam o nome de Deus para manipular, enriquecer, controlar ou distorcer a verdade, este texto é um grito de alerta. Não podemos invocar o nome do Senhor em vão. Não podemos viver como se a santidade fosse opcional. Não podemos nos acostumar com o pecado. A mensagem de Ezequiel é dura, mas é necessária. Deus está procurando um povo que volte ao arrependimento verdadeiro, que chore entre o pórtico e o altar, que rasgue o coração e não as vestes, que clame por misericórdia, não apenas por bênçãos, que deseje a presença de Deus mais do que aplausos, seguidores ou reconhecimento. O juízo de Deus nunca é sem propósito. Ele é corretivo, ele é pedagógico, ele é um megafone da graça gritando a uma geração surda: volta para mim. E se hoje você ouve esta palavra, não endureça o coração. Não diga: essa mensagem é para outro. Porque todos nós somos convocados a examinar nossas vidas, nossos caminhos, nossas palavras, nossas intenções. Todos somos chamados à santidade. E se nos curvarmos diante do Senhor, se reconhecermos que também temos brechas em nossos muros, que também falhamos, que também nos calamos quando devíamos clamar, então talvez Deus encontre em nós aquilo que não encontrou em Jerusalém: um intercessor. Alguém disposto a ficar na brecha, a pagar o preço, a orar pelos que se perderam, a chorar pelos que zombam da verdade. Que este seja o clamor de nossa alma: Senhor, eis-me aqui, usa-me, perdoa-me, levanta-me. Ainda há tempo, ainda há graça, mas é preciso responder. O fogo do Senhor não é como o fogo comum. Ele consome, purifica e revela. Em Ezequiel capítulo 22, esse fogo é o símbolo da ira divina diante de uma nação que se esqueceu de seu Deus, mas também é metáfora do processo que revela o verdadeiro valor dos corações. A cidade de Jerusalém é comparada a uma fornalha, onde Deus derrama a sua indignação, como quem funde metais preciosos para separar a escória. O versículo 18 traz essa imagem com clareza. Filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim como escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Escória de prata são eles. O Senhor está dizendo que, em vez de encontrar ouro ou prata refinada, encontrou rejeitos. Aquilo que deveria brilhar com a glória da aliança tornou-se peso morto, matéria impura, sem valor espiritual. Essa comparação é dura. Deus está dizendo que a nação perdeu sua essência, perdeu seu brilho, perdeu sua santidade, tornou-se metal pesado, sem brilho, sem utilidade. E por isso, o Senhor declara que a levará ao fogo. Mas esse fogo não é apenas juízo, é também teste, é também oportunidade, porque o fogo mostra quem realmente somos. Muitos hoje querem fugir do fogo. Querem uma fé confortável, sem confrontos, sem provas, sem renúncia. Mas o Evangelho verdadeiro nos leva ao fogo da santificação. Nos convida ao altar do arrependimento. Nos chama à cruz, onde o eu morre para que Cristo viva. E se a palavra nos compara a metais no meio do forno, o nosso clamor deve ser: Senhor, tira de mim toda a escória. Queima em mim o que não provém de ti. O povo de Jerusalém, no entanto, endureceu o coração.
E o texto afirma que Deus os ajuntará no meio da cidade, como se ajunta metal impuro na fornalha para derretê-los. Isso soa assustador, e é mesmo, mas revela uma verdade espiritual profunda. Quando Deus disciplina, Ele o faz com intenção. Ele não é como os homens que punem por raiva. Seu fogo é justo, seu fogo tem propósito, seu fogo purifica ou consome, dependendo da resposta do coração. A partir do versículo 23, o Senhor continua descrevendo a corrupção dos habitantes da terra. Há uma progressão clara. Os príncipes são como lobos que derramam sangue. Os profetas encobrem tudo com palavras falsas. Os sacerdotes profanam o sagrado. E o povo oprime, rouba e despreza a verdade. É como uma cadeia de pecado, onde cada elo reforça o outro. Uma sociedade inteira desmoronando moralmente porque perdeu o temor de Deus. Então, voltamos àquele versículo que ressoa como um grito. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Porém, a ninguém achei. Isso não é apenas uma constatação, é uma dor. É o clamor de um pai que procurou por intercessores, por justos, por sentinelas, e não encontrou. Deus desejava misericórdia. Deus procurava redenção, mas tudo o que encontrou foi silêncio, egoísmo, indiferença. A ausência de intercessão é uma das maiores tragédias espirituais, porque Deus, em sua soberania, escolheu agir por meio da oração dos seus filhos. Quando não há oração, não há clamor. Quando não há clamor, o juízo vem. E é aqui que a palavra nos convoca à ação. Se o Senhor buscasse hoje um homem ou uma mulher que estivesse na brecha, Ele nos encontraria. Estamos de fato orando pela nossa nação, pela nossa igreja, por nossos familiares, por nós mesmos? Ou estamos apenas observando o mundo ruir e dizendo, é o fim dos tempos? O fim dos tempos não é desculpa para a passividade espiritual. É chamado para a vigilância, é tempo de entrar na brecha, de erguer muros de oração, de levantar clamores, de ser achado por Deus como intercessor. Diante de um cenário tão grave, onde cada camada da sociedade havia corrompido sua missão, onde os líderes espirituais haviam abandonado a verdade e o povo se tornara indiferente ao pecado, o juízo de Deus torna-se inevitável. Ezequiel não fala por si mesmo, ele transmite a dor e a justiça do Senhor. O capítulo encerra com uma sentença firme, por isso derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumirei. Farei recair sobre a cabeça deles o seu próprio caminho, diz o Senhor Deus. Não há como suavizar essa declaração. Ela é dura, definitiva, santa. O povo que zombou da graça, que desprezou o arrependimento, agora enfrentaria as consequências do seu próprio caminho. Mas mesmo neste momento de severidade, a palavra ainda fala conosco com amor. Porque o juízo não é o fim da história. É o clamor final de um Deus que tentou de todas as formas chamar seu povo de volta. Se você chegou até aqui neste estudo, é porque o Espírito Santo está te despertando. Talvez você tenha se identificado com aqueles que se afastaram, que esfriaram, que deixaram de se importar. Talvez tenha percebido que, mesmo cercado de religiosidade, você está distante da presença real de Deus. Esta palavra não é para te condenar, é para te acordar. Hoje, o Senhor ainda está procurando alguém que esteja na brecha. Alguém que diga, eu quero voltar, eu quero ser achado fiel. E se esse alguém for você, não resista. O tempo da misericórdia ainda não acabou. O Senhor está de braços abertos, pronto para te receber, para restaurar a tua vida, para te refinar como ouro e tirar toda a escória do teu coração. Se esta palavra falou com você, não vá embora sem agir. Ore, chame pelo nome do Senhor, confesse, volte. E se possível, escreva nos comentários. Eu quero frutificar novamente. E agora, com reverência, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai,
nós nos curvamos diante da Tua palavra santa, reconhecendo que muitas vezes temos nos comportado como aquele povo, indiferentes, religiosos, mas vazios. Temos encoberto nossas falhas com aparência, ignorado a justiça, desprezado a intercessão. Mas hoje, Pai, pedimos, tem misericórdia de nós. Queima com Teu fogo santo toda a escória em nosso coração. Purifica-nos, refina-nos, levanta-nos como intercessores, como atalaias, como servos fiéis. Não queremos ser encontrados entre os que se escondem da verdade, mas entre os que se colocam na brecha. Perdoa nossos pecados, renova nossa fé, restaura nossa intimidade contigo. E que a partir de hoje sejamos instrumentos da Tua justiça e do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e te agradecemos. Amém. Se esta mensagem te edificou, deixe o seu like. Pode parecer um simples gesto, mas nas plataformas digitais, esse pequeno clique mostra que o conteúdo é relevante e isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a voz de Deus. Ajude-nos a semear. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.